quando você é regido pelo sistema religioso, por você aprender e não desenvolver-se, você pode correr um sério risco de ansiar por algo que não é para você. Você pode sonhar os sonhos errados. Não é errado sonhar, mas é errado você sonhar um sonho que não é para você, para outra pessoa. E infelizmente o sistema religioso ele é tão eficaz no quesito ciúme, competição, política, que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia realmente para que elas são chamadas. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que elas realmente são no espírito. Porque o que você não é na sua alma, você é no seu espírito. E se isso hoje é um embrião, não tente criar um monstro. Tudo que nasce grande tem a síndrome de Golias. É fadado a cair e perder a cabeça, porque sofre de gigantismo. Deus não é Deus de gigantismo. Deus é Deus de maturidade. A Bíblia diz que quando os gigantes tomaram a terra, apareceram na terra, é que Deus veio para destruir a terra através do dilúvio. Não que Deus não possa ou não fará algo grande através da sua vida, mas o salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Não ando à procura de coisas grandes demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar a minha alma e sossegar a minha alma. Como criança desmamada no peito da sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ainda que Deus faça algo grande, a sua condição interior tem que ser humilde. Ainda que Deus estenda o todo da sua habitação ministerial nas nações, por dentro, você nunca pode deixar de ser aquele bebezão de Jesus, aquela criançona que ouve o Espírito Santo e segue o Espírito Santo. Mas o sistema religioso ele não coopera com isso, porque fulano é, ciclano não é, por que eu não posso ser? Ciclano chegou lá, por que eu não posso chegar? Ciclano já ganha tanto, Beltrano já tem o salário tal. E aí você começa, ao invés de crescer no espírito, para que os frutos falem por você, para que os frutos manifestem a sua identidade, você passa a fazer parte de um esquema político, religioso, socioeconômico, dentro de uma falsa igreja, que na verdade está atando você e impedindo você de ter coragem de deixar tudo, de abandonar tudo e seguir o Senhor naquilo que Ele tem para a sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero nada que Deus não tenha para a minha vida. Eu quero a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Um exemplo muito clássico disso na palavra de Deus é Absalão. Absalão, ele desejou o trono. Absalão desejou o lugar de Davi. Olha, irmãos, lugar de Davi. Davi nunca correu atrás do trono, mas o trono sempre correu atrás dele. Porque o que é de Deus para a sua vida, você não corre atrás. Aquilo corre atrás de você. O seu chamado não é o que você persegue. O seu chamado persegue você. O seu chamado está atrás de você. O seu chamado é a alma gêmea com você. Como diz os goianos, é a tampa e o balaio. Mas Absalão olhou para o pai no trono
Absalão olhou para tudo que ser rei daria para ele de pompa, daria para ele de status, de influência, de fama. E Absalão desejou o lugar do pai. Meu irmão, você não precisa desejar o lugar de ninguém, porque Deus preparou um lugar especial para você. O lugar que você tem no Espírito, em Deus, no corpo, é tão peculiar, é tão original, é tão autêntico, é tão seu, que não cabe mais ninguém lá, só você. O lugar que Deus tem para você não cabe ninguém. Não existe competição no reino de Deus. A maior burrada espiritual que um Caim pode fazer é matar Abel. É impedir que algum propósito se cumpra, ou tentar impedir e travar algum propósito. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu não dependo de você para que a vontade de Deus cumpra na minha vida. Eu não dependo de ninguém para que a vontade de Deus cumpra na minha vida. Eu só preciso me entregar ao Espírito Santo hora após hora, através dessa linguagem sobrenatural. Eu só preciso me entregar ao Espírito Santo no altar da oração, para que Ele trabalhe em mim Cristo, para que Ele trabalhe em mim os dons, para que Ele trabalhe em mim a sua santidade, para que Ele trabalhe em mim sua verdade, para que Ele trabalhe em mim fé. Não apenas fé para a salvação, não apenas a fé para determinado dom, a fé para liberar os dons, porque para todo movimento do Espírito você precisa de fé, mas fé para o meu chamado. A Bíblia diz em Romanos sobre os chamados, que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Aquilo que você foi chamado para fazer, Deus te deu uma medida de fé para você fazer. Mas Absalão se desconectou disso. Absalão se desconectou disso. Na verdade, Absalão foi o único filho de Davi que deu um golpe de estado. Davi, para não matar o filho, Davi, para não entrar em guerra com o filho, desceu do trono e descalço, ele com os seus valentes saíram chorando de Jerusalém. E Davi por um tempo esteve em lugares ermos mais uma vez. Davi mais uma vez esteve em cavernas mais uma vez. Porque se Absalão o pegasse, Absalão o matava. E por um tempo, Absalão ocupou o lugar que não era dele. Agora, deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Ninguém ocupa o lugar de ninguém para sempre. O tempo de Absalão no trono está contado. Quando Absalão sentou naquele trono, ele já estava condenado a perdê-lo. Quando Absalão entrou no lugar errado de Deus para a vida dele, ele já estava fadado ao fracasso. Infelizmente ele teve uma morte horrível, porque a sua mula, onde ele estava sentado, o levou para uma galheira, e ele tinha o cabelo muito grande, e os seus cabelos se prenderam, e ele ficou pendurado. Quando você não tem fé para fazer o que Deus te chamou para fazer, você perde o chão. Tem muito crente hoje sem chão, sem firmeza, sem a convicção do chamado, porque a vaidade, né? Absalão era extremamente lindo, era um homem extremamente bonito. Talvez o filho mais bonito de Davi fosse Absalão. Ele agora estava preso com seus cabelos na galhada e pendurado. Mas hoje tem uma unção profética, irmãos, libertando os Absalões da vaidade espiritual.
da soberba espiritual, de pensar de si além do que convém. Entrar no chamado errado é pensar de si além do que convém. Entrar no chamado errado é crer falsamente, é fabricar algo simplesmente porque você por muito tempo desejou aquele lugar. Mas eu quero te dizer como um profeta de Deus, que aquele lugar nunca será seu. Irmãos, com mais de 30 anos de ministério, eu posso te testemunhar, eu nunca precisei tomar um lugar de ninguém para cumprir o meu chamado. Nunca. Eu já tive as minhas crises infantis no passado, de ciúme. Já tive as minhas crises de competição. Eu já tive as minhas confusões com respeito a querer autoridade e não querer servir. Porque o menino quer autoridade, o maduro quer serviço. O menino quer o posto, o maduro quer o encargo. O menino quer o status, o maduro quer derramar de Deus naquele lugar. Aí eu fico pensando, um homem como Absalão, onde é que o diabo pegou ele? Porque aquele lugar não era de Absalão, era de Salomão. E não adianta, mais cedo ou mais tarde, Salomão nasceu de Batseba, não foi de Abigail, não foi da filha de Saul, as esposas de Davi. Absalão nasceu de Batseba. Deus é assim, Deus pega uma desgraça e transforma num palco para manifestar a sua graça, seu amor, seu poder. Eu não sei se você está passando uma situação de vergonha, mas Deus vai usar essa situação para gerar Salomão na sua vida, o homem mais rico e mais sábio que já pisou nesse planeta. Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já pisou nesse planeta. Você quer prosperar, irmão? Pega Provérbios e leia 50 vezes. Você vai entrar numa unção de prosperidade. Todas as chaves de riqueza estão no livro de Provérbios. Estão escondidas ali. O lugar não era de Absalão, o lugar era de Salomão. Mas por quê? Eu me desvio da rota e começo a lutar por aquilo que não é meu. Porque eu olho para você e eu penso que o seu lugar é o meu lugar. Por que eu penso que o que Deus deu para você é para mim? Meu irmão, o que Deus deu para você não é para você. Perdão, não é para mim, é para você. Não existe, na verdade, ciúme, inveja e competição no reino de Deus é uma babaquice, desculpa. É uma burrice, é uma infantilidade. Porque se você cumprir o chamado de outro, o seu galardão será zero. Você pode até fazer uma grande obra, irmão, mas você está imitando o chamado do outro. Você está copiando o sucesso do outro. Você está usando como parâmetro o sucesso de alguém para substituir sua falta de maturidade. Você está usando o sucesso de alguém para substituir sua falta de frutificação, sua falta de manifestação. Porque Jesus disse: ninguém esconde uma cidade edificada em cima do monte. Não entre em competição, se edifique. Vá de passo a passo. Valorize os pequenos começos. Se Deus te der 5 pessoas para discipular, para cuidar,
para pastorear. Pegue essas 5 pessoas e faça delas, na sua fé, uma grande multidão. E dê o melhor que você tem para elas. E pega as melhores revelações e derrama para elas. Mas só são 5 pessoas, não importa. Importa que você está sendo fiel. Pare de julgar-se como os homens te julgam. Julgue-se como Deus te julga. Porque Deus não está preocupado se você está fazendo uma grande obra. Deus quer saber se você está dando o passo que você tem que dar agora. Deus quer saber se você está entrando no que você tem que entrar agora. E esse processo de fé vai desabrochar o seu espírito. E o desabrochamento do seu espírito, que é a sede do seu ministério. Diga, meu espírito é a sede do meu ministério. Seu espírito, que é a sede do seu ministério, vai fluir. E todo entendimento, como uma árvore que cresce, vai se manifestar na minha alma. E eu vou saber, porque vou saber que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, e que eu tenho que dar aquele passo. Eu não terei confusão, eu terei clareza. Quando você persevera no seu andar no Espírito, você não se perde, você tem clareza do seu chamado. E você tem fé para não negociar o seu chamado. Ah, mas fulano está sendo honrado. Se fulano está sendo honrado, você também está. Como que esse braço é honrado e esse não é? Como que essa perna é honrada e essa orelha não? Quando um é honrado, todos são honrados. Nós não estamos no parque de diversão, nós estamos numa guerra. Quando um batalhão vence uma guerra, todo o exército vence a guerra. Mas a brecha de Absalão começou quando Aminon colocou o olho em Tamar. Aminon era filho de Davi, irmão de Tamar por pai, e Absalão, irmão de Tamar por pai e mãe. E Aminon colocou o olho na irmã e se apaixonou por ela. E se apaixonou de tal forma que a Bíblia diz que ele ficou enfermo de paixão. E o fato é que ele comete o incesto, cai. E ao invés de assumir a sua irmã então como esposa e honrá-la e assumir aquilo diante de todo Israel, ele sente nojo da sua irmã, asco. O mesmo desejo que ele sentiu transformou em asco. E a sua irmã disse para ele: Aminon, não se faz isso em Israel. Não se faz isso em Israel. Mas ele perseverou no erro. E Absalão tomou as dores da irmã e ficou amargurado. E Absalão, como Caim, planejou a morte de Aminon. E Absalão, ao invés de ir tratar com o pai, que tinha a responsabilidade de resolver isso, resolveu com as suas próprias mãos. Sabe quando você se perde do seu chamado? Quando você não vai ao pai. Quando você resolve com as suas próprias mãos. O Senhor te diz: as crises pessoais são as chaves que o diabo poderá ter para travar você na sua caminhada. Se você matar Abel, se você matar Aminon. Espera aí, mas o que Aminon fez, tudo bem que o que Abel fez foi perfeito, mas o que Aminon fez foi terrível. Aminon mereceu. Querido, você não é juiz para permitir que o seu julgamento estabeleça o destino de Aminon. Como nós somos prontos para entregar para a pessoa o destino dela. E quando você faz isso, você se fere por dentro. A pessoa mais machucada naquela história não foi Aminon nem Tamar. A pessoa mais machucada foi Absalão. Porque Absalão mata Aminon
e foge para outro país, para não ser morto pelo pai. Fugir na Bíblia sempre tem a ver com incredulidade. Fugir na palavra sempre tem a ver com dúvida. E você nunca vai exercer seu chamado com dúvida. O seu chamado requer um nível de firmeza. Por exemplo, se você vai operar nos dons de cura, de sinais, de milagres, você vai precisar de uma intrepidez muito clara para entrar nisso e ver os milagres acontecer. Deus já me usou muito em milagres. E 99,999 das vezes que eu entrei em milagres foi por intrepidez pura. Não foi uma voz, não foi uma... Eu entrei pela fé e Deus fez. Havia uma firmeza em mim que Deus tinha para usar. Mas quando você foge porque matou, você revela que está quebrado por dentro. O Senhor te diz: eu não te criei para fugir. Eu te criei para enfrentar. Eu te criei para resolver. Eu te criei para se resolver. Não, mas ele nem assumir a minha irmã, ele assumiu. Não se faz isso em Israel. Então entrega para o Senhor, porque a vingança pertence ao Senhor. Paulo disse: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Aí Paulo disse assim: o Senhor lhe dê a paga. O Senhor lhe dê a paga. Eu não, eu amo ele. Ele está perdoado, ele está liberado. Meu irmão, a amargura é a semente de um ministério que morreu. A amargura, o ressentimento, tudo começa no ressentimento por alguma coisa. Porque não houve um reconhecimento, porque não entrou dinheiro, porque você perdeu uma posição, porque não te deram um título, não te deram uma honra, de alguma maneira você foi injustiçado e você se sente injustiçado e a amargura entrou, e quando a amargura entra, a semente do assassinato entra. Você pode pensar assim: jamais vou matar alguém. E se você já matou muita gente por dentro? E se você tem pessoas que você desvia o mundo e o fundo para não estar face a face com elas? Se você perdoou, você tem o mesmo sentimento pela pessoa que você tinha antes de ser injustiçado. O verdadeiro perdão restaura a comunhão. O verdadeiro perdão restaura a confiança. Quando você perdoa de verdade, você diz assim: eu vou confiar em você novamente. Quando você perdoa de verdade, você diz assim: cara, está doendo o que você fez com o Tamar, ela é minha irmã, mas eu não vou te julgar, porque eu não quero acabar preso com a minha cabeleira, pendurado numa árvore e assassinado por Joabe. Porque Davi disse: olha, vão atrás deles. Mas Davi falou assim: cuidado com o moço Absalão. Tome cuidado com Absalão. O conselho de Davi foi: cuida de Absalão. Interessante coração de pai, né, irmãos? Absalão tinha tomado o trono dele, mas quando os exércitos de Joabe vão contra os exércitos de Absalão, Davi disse: cuidado do jovem Absalão. Mas o problema não foi ele estar preso numa galheira sem chão. Tem gente que pensa que o problema é agora: eu estou sem chão, as portas não abrem, eu estou sendo flechado por Joabe, uma lança me atravessou, tá dando... Não, querido, o problema foi a amargura lá atrás.
O problema foi a falta de perdão lá atrás, que te fez um assassino dentro de si. Todo amargurado é um assassino aos olhos de Deus. Se você ler o livro de 1 João, você vai entender isso. Quando João cita Caim e Abel, todo amargurado, ele é um assassino em potencial por dentro. Porque ele não mata com o 38, ele mata por dentro. Não caia nesse engano. E quando você mata por dentro, você perde a força de enfrentar os desafios de fé. E você passa a fugir. 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 Sua vida começa a se resumir em fugas e não no serviço ao Senhor. E até os falsos serviços ao Senhor que essa pessoa tem são, na verdade, fuga. O casamento se torna uma fuga. O trabalho se torna uma fuga. Certas amizades se tornam uma fuga. Por quê? Porque não perdoou. Jesus disse que nós devemos perdoar do íntimo. Lá dentro. É sorrir para a pessoa que te enfiou a faca por trás. É não cobrar uma dívida que já foi paga na cruz. Quando você não perdoa, você é um criminoso. Porque você está reivindicando uma dívida que já foi paga na cruz do Calvário. Jesus já foi açoitado por aquela pessoa. Jesus já sofreu a penalidade do que ela fez com você. Então a base do seu perdão não é emoção, é saber que Jesus sofreu por ela o que ela fez contra você. E Jesus mostra as mãos furadas para você, por ela, e diz: perdoa ela. Não, mas é impossível perdoá-la. Não, é impossível na sua força. Mas se você olhar para as minhas mãos furadas e saber que eu paguei o preço dessa dívida, você vai perdoar do íntimo. O perdão do íntimo não vem do esforço para perdoar, vem do reconhecimento do Calvário. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga: eu sou alguém que perdoa. Fala para a sua alma, diga: alma, a falta de perdão não me enviará a fuga. Eu não faço parte dos que fogem. Eu faço parte dos que firmam na fé. A Bíblia diz que Esaú se casou com mulheres filisteias, mulheres ímpias, mulheres gentílicas. E a Bíblia diz que aquelas mulheres vieram a ser as esposas de Esaú, amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ficou cego. Logo depois que a Bíblia diz em Gênesis 26, sobre a amargura de Isaac, você continua lendo Gênesis 27, a Bíblia vai falar da cegueira dele. Quando você se amargura, você perde a visão. E porque ele estava cego, ele foi enganado por Jacó. Jacó se aproxima, mas ele não sabia distinguir se era Jacó ou se era Esaú. Jacó significa suplantador, enganador. Quando você foge, você passa a andar no engano. Porque agora você não tem mais o fluir do Espírito. Agora você tem o seu talento potencializado. Agora você tem o seu dom potencializado. Você não é capaz de se aquietar nas águas tranquilas. Você tem que agitar as águas. Afinal de contas, esse anjo não desce. Esse anjo não desce, mas eu vou simular a descida do anjo.
eu mesmo vou sacudir essas águas. Só que o povo pula e ninguém é curado. As pessoas não mudam. Como eu sei que alguém está no seu chamado? Alguém está sendo transformado através de você. Alguém está recebendo a influência de Deus na sua vida para si. Vou repetir. Alguém está bebendo da influência de Deus na sua vida para si. Alguém está tocando no que você tocou. Alguém está comendo o que você comeu. Alguém está experimentando o que você experimenta todo dia. Você não é apenas um receptor, você também é um transmissor. Então o Senhor te diz, número 1, situações vão acontecer em que você será provado no fogo. Mas a sua decisão é, eu perdoo. Se precisar, eu perdoo financeiramente. Se ele não conseguir me pagar, eu vou rasgar essa dívida. Eu vou rasgar esse cheque. Ou eu vou devolver esse cheque. Mas ninguém vai ficar atado no meu caminho. Porque na verdade, quando você ata alguém, o prisioneiro é você. Você começa a se tornar prisioneiro quando você aprisiona. Você começa a cair na condenação quando você condena. Jesus diz, não condeneis, para que não sejais condenados. Não é uma questão da pessoa merecer ou não. Eu é que vou ficar livre para continuar voando. Quando tudo diz vai cair, vai acabar, aí é que eu vou mais alto, eu vou mais alto, eu vou mais alto. Por quê? Porque o que determina o meu voo não são as circunstâncias que os homens me oferecem. O que determina o meu voo são minhas escolhas de fé. Eu escolho acreditar no momento que eu estou, na circunstância que eu estou, na fornalha acesa 7 vezes mais. Eu decido continuar crendo na palavra que Deus me deu. E ainda que haja uma gravidade me puxando, a força do Espírito vence a gravidade, rompe a atmosfera, entra em novos planetas, entra em novas galáxias, descobre novos mundos. Então a caminhada de Absalão foi muito triste, porque ele se amargurou, matou e fugiu. Depois que ele fugiu, ele deu um golpe. Irmão, você acha que Absalão estava lá na porta da cidade, ganhando o coração do povo? A Bíblia diz que ele parou na porta da cidade, as pessoas vinham para consultar Davi, e Absalão puxava as pessoas para si. Você acha que ele fazia isso pensando que ele estava fazendo algo errado? Você acha que ele não tinha certeza que Davi não fez nada ao ver o que Aminon fez com Tamar e ele precisou fazer? Você acha que ele não se sentiu completamente justificado em si mesmo, a ponto de parar no portão da cidade e substituir o juiz Davi lá no portão da cidade? E ele dizia para o povo, não tem ninguém por você lá. Sabe por que ele disse isso? Porque ele se sentiu assim quando Aminon matou Tamar. Não tem ninguém por mim, eu vou ter que resolver isso. Não, meu irmão, tem alguém por você. E você não precisa resolver do seu jeito.
Você tem socorro bem presente na tribulação. Você tem acesso à sabedoria do céu. Você tem acesso ao Espírito de Deus. Você pode operar nessa situação numa sabedoria mais alta. Você pode voar um voo maior. Você pode ser nobre e não plebeu. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prosperará. Aleluia! Não, eu não vou ser um Absalão. Mesmo que o meu pai seja Davi. Mesmo que o meu pai seja omisso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele apanhou muito da família. Foi omisso. Estava sentado na mesa com o Absalão, querendo matar Amnon. Aquele clima de morte. E Davi não fez nada. Mas que importa se meu pai é Davi? O meu coração vai ser guardado. E se o trono não é para mim, então não é para mim. Então eu vou descobrir o que é para mim. E eu vou servir o meu pai no meu chamado, não no chamado de Salomão. E eu ainda vou ser o braço direito de Salomão. No que diz respeito a mim, Salomão nunca terá uma ameaça. Salomão vai crescer e ser o que ele foi chamado para ser. Mas Amnon matou Tamar, mas Davi caiu com Batseba. O primeiro filho morreu, o segundo filho foi Salomão. Porque o primeiro homem tem que morrer, Adão. Mas o segundo homem é espírito vivificante. O primeiro filho morreu, porque Adão tem que morrer, a carne tem que morrer. Mas o segundo filho foi o maior rei de todos os tempos. As nações vinham a Israel, trazendo oferendas, trazendo riquezas. A rainha de Sabá veio com riquezas, e ela disse para Salomão: olha, agora que eu estou te ouvindo, quero te falar uma coisa, Salomão. O que eu ouvi lá, não é nem a metade do que eu estou vendo aqui. E Absalão era para fazer parte daquilo. Querido, não tenha vergonha de fazer parte. Não tenha subjetividade e timidez de fazer parte. Porque o seu lugar diante da face de Jeová, ninguém pode tomar. E não tem lugar mais alto do que você e o Pai face a face. Você pode ser um servo no templo, você pode ser um sacerdote, você pode ser um soldado, um coronel, um general, você pode ser o rei. Não importa quem você é, importa quem diante de quem você está todo dia. E esse foi o segredo de Davi. Davi não tinha nada, mas tinha tudo, porque Davi apareceu para Deus. Você pode levantar sua mão e dizer: eu recebo essa palavra? Diga para o irmão que está ao seu lado: jamais se amargure. Sacode o ombro dele, olha nos olhos e fala: jamais se amargure. Porque a amargura criará fugas. Fugas criarão golpes. Golpes destruirão o seu destino. Quando você chega a dar o golpe pensando que fez a coisa certa, a galhada está te esperando. Quando você faz a coisa errada, convicto que está fazendo a coisa certa, Joabe já está chegando com a lança.
Não adianta Davi dizer: cuidado com o moço Absalão, porque Joabe está por aqui com Absalão. E apesar de Joabe ter desobedecido Davi e matado Absalão, a única coisa que Davi fez, ao saber, porque quando eles vieram e contaram a notícia da vitória, Davi não quis saber da vitória, porque Davi se preocupa com o filho. Davi não estava preocupado com a vitória. Davi perguntou: como vai o moço Absalão? Seu pai não está preocupado com a vitória já foi ganha na cruz. Seu pai quer saber de você. Como passa o moço? E quando ele ficou sabendo que Absalão morreu, eles ficavam no terraço dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E ele chorava e chorava. No momento em que Davi teve o trono de volta, no momento em que Davi teve restituição, no momento em que Davi recuperou o que perdeu, ele não festejou, ele chorou uma noite toda, porque Davi nunca esteve atrás daquilo. A dor de Davi não foi perder o trono, foi perder o filho. Absalão, Absalão, ele ficava: meu filho Absalão. Todo Israel em festa, todo o exército celebrando, festa mesmo, irmãos, porque o que Absalão fez foi algo horrível. Davi saiu descalço de Jerusalém, sendo amaldiçoado por Simei. Davi saiu humilhado enquanto Simei o amaldiçoava. O filho de Jonatas, com o seu servo, criaram uma confusão na cabeça de Davi quando Davi retoma o trono. Quem é que ficou? Por que você não me acompanhou? Por que você não ficou? Uma loucura foi o que aconteceu. Então o Senhor te diz: cuida do teu coração, para que ninguém roube o seu chamado. Cuide da sua fé, para que você não crie fugas que substituirão o seu real funcionamento no Espírito. Cuide do seu sacerdócio, a ponto de tomar cruz, em que limite for. Porque Jesus disse: quem quiser após mim, tome a sua cruz. Não é a minha, é a sua. A sua cruz é a sua, a minha é a minha. A sua é a sua, a minha é a minha. A sua é a sua, a minha é a minha. Eu tenho que tomar a minha, você tem que tomar a sua. Jesus tomou a dele. A sua guerra é a sua guerra, a minha guerra é outra. Mas é na cruz que nós vencemos. Toda vitória da fé acontece na cruz, quando a sua carne morre e o seu espírito é liberado. Quando a dúvida é substituída pela crença. Quando a inconstância é substituída de novo pela firmeza. Você se encontra, você está feliz. Não importa o nível de guerra, eu estou fazendo exatamente o que Deus me mandou para fazer. Não importa se a guerra aumentou ou diminuiu, eu tenho consciência que estou cumprindo a minha carreira. Chega um lugar, meu irmão, que você ultrapassa a guerra. A guerra não é mais importante, a missão é mais importante. Você está mais comprometido em completar o que Deus te deu do que em ficar com mimimi na igreja.
do que ficar com mimimi com o papai e a mamãe, mimimi com o irmão, com a irmã, com o cunhado, com a concunhada, com o filho, com o pai, com a mãe, com o primo, com a tia, com o pastor, com a pastora, com o discipulador, com o amigo, com o ex-amigo, com o inimigo, com seja lá quem for. Eu não vou me tornar um fujão que fabrica ministério. Eu vou me tornar um crente que flui no Espírito. Nada vai roubar o fluir do Espírito na minha vida. Você pode dizer isso? Eu vou dizer e você diz depois: nada vai roubar o fluir do Espírito na minha vida. Eu falo e você repete: não me tornarei um amargurado, um assassino, aquele que dá o golpe, aquele que está sem chão e por fim é destruído. Não! Eu vou completar minha carreira. Aleluia! Eu vou completar minha carreira. Se eu sou Salomão, eu sou Salomão. Se eu sou Absalão, eu sou Absalão. Se eu sou Tamar, eu sou Tamar. Eu sou quem Deus me fez. E eu não vou me alegrar com o que eu não sou, com o que eu não tenho, com o que eu não posso. Eu vou me alegrar com o que eu sou, com o que eu tenho, o que eu posso, pela graça de Deus. Eu vou simplificar as coisas e vou cumprir o que Deus gerou em mim, não o que Deus está gerando nos outros. Eu não vou matar a gravidez de ninguém, eu vou fazer o parto. Faraó disse para um grupo de mulheres hebreias: todo homem que nascer vocês matem, deixa só as mulheres vivas. Israel está crescendo demais. Mas a Bíblia diz que aquelas mulheres, por temor ao Senhor, não mataram os homens. E a Bíblia diz que elas foram abençoadas por isso. Não siga a voz de Faraó, siga a voz do Espírito Santo. Na sua mão os bebês não morrem. Na sua mão os bebês são alimentados. Na sua mão os infantis prevalecem e tem um caminho para a maturidade. E se preciso for, você faz um cesto de vime, betuma ele, esconde Moisés, fecha o cesto e vai às últimas consequências, mas não morre. Solta Moisés no rio. Ah, mas tem crocodilo, mas tem Deus. Ah, mas tem crocodilo do Nilo, mas tem anjo. Esse menino na minha mão não morre. Esse menino na minha mão vai viver. Ninguém que passar por essas mãos morre. Quem passar por essas mãos viverá. Porque eu não sou um emissor da morte, eu sou um emissor da vida. Não seja a parteira de Faraó, seja a parteira de Jesus. Deixe viver os meninos. Porque os meninos fazem meninices, mas você não é menino mais. Ou é? Meninos fazem meninices. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas depois que eu cresci, eu parei e desisti das coisas de menino. Chega uma hora, meu irmão, que você desiste de continuar assassinando os Aminons da vida. Você desiste de continuar fugindo e fazendo o seu chamado não uma verdade, mas um engano.
Quantos pastores hoje, irmãos, estão morrendo porque não são pastores, são evangelistas? Quantos evangelistas estão morrendo porque não são evangelistas, são apóstolos? Quantos apóstolos estão morrendo porque não são apóstolos, são diáconos? Quantos homens que são chamados para serem empresários do reino estão morrendo porque entraram no esquema humano? Não, eu vou orar em línguas. Porque o que Deus tem para mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu vou me aquietar em Deus, e eu não vou deixar as injustiças atiçar minha justiça própria, para que eu julgue ou condene. Não, eu não deixarei as injustiças atiçarem a minha justiça própria. Eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu vou amar e eu vou perdoar. Porque eu não estou cuidando de outra coisa a não ser de uma carreira. E eu vou completar a minha carreira em nome de Jesus. Eu vou batalhar o bom combate. E eu vou guardar a minha fé. Aminon, o que você fez foi terrível, cara. A irmã Tamar falou assim para Aminon: não se faz isso em Israel. Mas pode ir. Eu não vou deixar isso se transformar numa grande conspiração dentro de mim. Só vai crescer e destruir o meu coração. Nada que destrói meu coração vai crescer aqui dentro. Ah, pastor, mas tem hora que dói. Dói, eu sei que dói. Não estou falando que você não pode ter lágrimas. Não estou falando que você não pode sentir dor. Mas eu estou dizendo que a sua dor não te governa. Não é que não dói, mas a sua dor não dita o seu comportamento. Não é que não dói, mas a sua dor não governa as suas reações. Porque você está mais cheio de Deus do que cheio da carne. A dor não te governa, porque você é mais transbordante de vida do que de morte. Você é amigo da ressurreição. Você olha para Aminon e pensa assim: que coisa horrível que ele fez. Mas eu oro para que ele encontre um caminho de arrependimento. E eu estendo para ele a misericórdia. E aí o Senhor diz assim para você: você foi misericordioso? Fui, Senhor. Então é o que você vai colher. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E você vai chegar a um ponto e vai descobrir: cara, eu não fui consumido ainda só por uma coisa. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe por que a gente julga e condena, irmãos? Porque a gente não pensa que um dia a gente pode estar na mesma situação. E a roda da vida gira. Alguns aqui já sabem o que eu estou falando. A roda da vida gira. Uma hora você tem que dar misericórdia, outra hora você está precisando dela. Não se engane. Tudo que você plantar, você vai colher. Então plante no Espírito, não na carne. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos dê graça para não fazermos parte da geração de Absalão, mas fazemos parte da geração que entra na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado pelo meu amigo Espírito Santo.
Ontem houve um momento muito difícil para mim, e o Espírito Santo veio sobre mim. Não sei quem estava aqui ontem, no culto. Mas tudo que eu preguei ontem, o Espírito Santo pregou para mim antes do culto. Ontem, na hora que eu entrei por aquela porta, eu entrei carregado pelo Espírito Santo. Carregado pelo Espírito Santo. Eu tenho sido carregado pelo Espírito Santo. Então eu posso dizer, não desista. Porque quando você não tiver mais força, Ele vai te carregar. E quando você voltar, você vai estar mais lá na frente. E sempre mais à frente. E sempre mais à frente. Porque você está firmado no amor de Deus. Uhul! Aleluia, Deus Nete! Quem trouxe sua oferta pode colocar aqui. Amanhã o fogo continua com a pastora Maria Domingues. Aleluia! Graça e paz.